Olá, este é o Boletim AgRevolution, seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no Canal Rural. Você sabe que a internet já transformou muito a vida das pessoas, seja na cidade ou no campo. Hoje ela já faz a diferença para diversas atividades, desde compra de insumos, comercialização, gerir a propriedade, entre outras. Mas sempre com o usuário em frente ao computador, tablets ou celular, não é? Bom, o próximo passo já está no horizonte, quando as coisas terão internet. Saiba mais sobre IoT no agro. AgRevolution, Novo Agro conversa com você. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. A sigla IoT do inglês significa Internet das Coisas. Mas como seria isso? É quando os mais variados devices ou aparelhos terão capacidade informática e conexão à internet. Ou seja, sensores, máquinas e equipamentos inteligentes em constante contato com o gestor da fazenda. Em alguns casos, até agindo por si sós. Que tal? A novidade já tem alguns exemplos na cidade e está começando a aparecer no agro. Como ela funcionaria em uma produção de rosas? Luiz, o que a Go Green tem até agora? Então, hoje nós temos um protótipo, um teste sendo rodado lá em Andradas, que é uma fazenda de rosas em Minas Gerais, uma produtora de rosas dentro de estufas. Então, hoje o que a gente tem é o sensoriamento. Então, nós temos alguns sensores dentro da estufa que captam informações como temperatura e umidade, e aí essas informações que a gente coleta através dos sensores vai para uma tela, diretamente no computador ou no celular do produtor, que ele pode ver o que está acontecendo em tempo real, e monitorar ali toda a estufa dele para poder tomar alguma atitude, caso ele ache necessário ir lá na estufa e tomar as atitudes necessárias. Tá, mas vocês também têm, você estava comentando, uma segunda fase desse projeto, que é onde entra mais efetivamente a automação por IoT, por internet das coisas. Como é que é isso? Isso, a gente está nessa fase de desenvolvimento, Primeiro nós estamos testando esse protótipo e concomitantemente estamos implementando a automação. Então, por exemplo, se a gente tem os níveis de temperatura e umidade ótimos, uma faixa ótima, que se a temperatura, a umidade, enfim, ultrapassar esses níveis, a nossa inteligência vai poder ser capaz de acionar a estufa remotamente, Então, se está uma temperatura muito alta, a gente vai conseguir fechar a janela da estufa, por exemplo, automaticamente. A lógica é simples de entender. Com os dados gerados em tempo real, os aparelhos processam as informações, compartilham com o produtor e podem agir até independentemente. Isso vale para ambientes controlados, mas também em cultivos a campo, em qualquer tipo de cultura. Em grandes áreas, no entanto, o desafio é maior. Uma grande parceria internacional está desenvolvendo projetos piloto no Brasil, Espanha e Itália para a soja, frutas e verduras. Carlos, explica para a gente como é que esse projeto que vocês estão desenvolvendo em parceria com a Embrapa e com outras instituições internacionais para o IoT na produção. Esse projeto ele se chama SWAMP, que é uma sigla, vem de Plataforma Inteligente para Gerenciamento de Água. É um projeto para melhorar o uso da água para irrigação. Existe um grande potencial para diminuir o uso de água, fazer um uso mais inteligente. É uma parceria da UFABC com a Embrapa, com outras universidades e instituições brasileiras e também instituições da Europa e empresas na Espanha. Nós temos 2 pilotos no Brasil, um na região do Mato Piba, na Bahia, uma plantação, uma fazenda de soja e milho, algodão, e uma vinícola aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos que montar toda uma infraestrutura tecnológica e modelos para permitir que nós consigamos saber exatamente, com base de dados que vem do campo, exatamente quanto que é necessário irrigar, para então conseguir, através da internet das coisas, através do IoT, conseguir atingir aquele objetivo da irrigação de precisão. Perfeito. E como que o IoT opera nesse sentido e que tipo de resultados se espera para os produtores? Nós coletamos dados do campo, por exemplo, de umidade do solo, principalmente, e também dados de estações climatológicas e dados de previsão de tempo. Bom, com base nesses dados coletados a cada 10 minutos ou de hora em hora, então nós transmitimos, com as tecnologias de comunicação sem fio,
lá do campo, dos talhões, onde estão instalados, até a sede da fazenda e depois para servidores que ficam na nuvem. Lá nós executamos modelos, tanto modelos físicos de irrigação, quanto modelos baseados em dados, modelos de inteligência artificial, que então eles vão fazer uma predição de quanto é necessário irrigar, qual é a necessidade de água que tem que ser colocada, para não colocar água demais, nem de menos. O que vocês conseguiram em termos de economia de água, de energia e talvez ganho de produtividade? Já existem alguns dados? Nós estamos ainda terminando de desenvolver os modelos e ajustando as questões lá nos pilotos. Os resultados preliminares indicam que sim, é possível fazer economias de até 30% a 50% no uso da água. E nós esperamos que ao fim do projeto, deve acabar agora no início do ano que vem, nós consigamos obter esse tipo de benefício real nos nossos pilotos. O potencial é enorme e podemos pensar sobre quando cada vez mais fazendas contarem com esta integração de dados, softwares, conectividade e equipamentos. Isso já é realidade em algumas operações para produtores que dispõem de boa internet e os parceiros com sistema IoT. A AgroSmart é uma das agtechs mais reconhecidas no Brasil e também já oferece soluções com internet das coisas. Mariana, explica para a gente como é que funciona o sistema de IoT da AgroSmart. A gente começou, o começo da AgroSmart ele é justamente a nossa solução IoT, onde a gente entendia que para o produtor mudar a tomada de decisão, da intuição para dados, a gente precisava de dados. Então, a gente precisava coletar dados de maneira primária no campo, né? Então, nós utilizamos sensores no campo, estações meteorológicas, pluviômetros digitais, sensores de solo, molhamento foliar, combinados a um gateway com uma solução de conectividade própria, onde a gente trabalhou e desenvolveu a nossa própria rede de longo alcance, conectando aí radiofrequência de longo alcance, levando os dados de um sensor ao outro, até chegar num gateway que então transmite os dados para todas, para a internet via 3G ou via 4G. E ao longo do tempo, esse desenvolvimento foi evoluindo. Então, além da nossa própria tecnologia de rede, a gente utiliza protocolos como o Sigfox, com a internet diretamente via satélite e agora também o Narrowband IoT. Quantos produtores vocês já têm conectados? Em quais países? Como é que já chegou no nível de automação de alguns processos também? Bom, no total, a gente tem mais de 30 mil conectados, sensores conectados em mais de 9 países. Aqui no Brasil, cerca de 800 mil hectares monitorados aí com sensores, que é bastante coisa. E vocês chegaram a um nível de automação? De automação, isso. E no nível de automação, a gente chegou na parte de irrigação. Então, a gente é integrado aos controladores da empresa Nandan, por exemplo. Então, a gente tem um produto de manejo de irrigação, que é um produto de inteligência, que ele usa os dados em tempo real da estação, dos pluviômetros, dos sensores de solo, para entender a demanda hídrica. E aí, a gente diz a lâmina de irrigação e ela aciona esse controlador, o Gavish, da Nandan, por exemplo. Então, o produtor consegue ter uma operação 100% autônoma aí nesse caso. E que tipo de benefícios os clientes de vocês conseguem em termos de economia, em termos de ganho de produtividade? É possível ter algum número? Claro, tem sim. Justamente porque a gente não para só no dado, A gente dá o próximo passo, que é transformar esse dado em uma tomada de decisão que ajuda a ter retorno de investimento, com o manejo de irrigação, com a previsão do tempo, a nossa previsão da ferrugem do café, por exemplo, Então, a gente conseguiu, por exemplo, no caso da irrigação, os produtores reduzem até 60% de água, até 40% do custo de energia, e temos casos aí de aumentar a produção em até 20%, aumentando a produção de sacos por hectare e reduzindo o uso de insumos. Imagine se todas as oportunidades de melhoria na produção fossem identificadas por sensores, os dados analisados por softwares e depois de um alerta no celular, você pudesse decidir o que fazer remotamente. Seu jeito de produzir, eficiência e margem nunca mais seriam os mesmos. Pois bem, este já é o presente. AgEvolution, Novo Agro conversa com você. Até semana que vem. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá.
E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgriEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.